Olá galera, tudo bem? Mais uma vez, professor Roberto Lopes aqui e a nossa pauta de hoje será sobre modernismo, mais precisamente a primeira geração, é o modernismo de 22. Pessoal, a primeira imagem do slide corresponde ao Teatro Municipal de São Paulo. Essa imagem é importante porque foi lá que aconteceu a Semana de Arte Moderna de 1922, que é indicada como marco, né, como o início do modernismo aqui no Brasil. O modernismo brasileiro ele foi muito influenciado por movimentos que surgiram na Europa durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e se expandiram para outras partes do mundo. Esses movimentos ligados à arte e à literatura também foram conhecidos como vanguardas europeias. O termo vanguarda para justificar a condição desses movimentos de serem modernos, né, serem trabalhados dentro de uma expectativa voltada à modernização da arte, né, como também a outro tipo de percepção sobre o que seria a arte, o que seria a literatura. Eram movimentos que buscavam romper com a tradição artística, a tradição das artes, né, a tradição da literatura que até então vigorava. É importante entender o papel das vanguardas, porque, como eu falei há pouco, elas vão influenciar bastante, né, essa construção da arte moderna aqui no Brasil, porque os autores, os que idealizam a Semana de Arte Moderna, em suas incursões pela Europa, eles se deparam com esses movimentos de vanguarda, que aqui no slide vocês podem ver alguns sendo indicados, né, como o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo e o futurismo. E esses movimentos acabam por influenciar bastante, né, aquilo que constituiria a arte moderna. Tá? Em um outro momento nós vamos nos ater um pouco mais a algumas dessas vanguardas para entender alguns processos formadores do modernismo. Vamos seguindo aqui. Então, como eu falei, não é, a Semana de Arte Moderna ocorre no Teatro Municipal de São Paulo em 22. E aí, com a influência das vanguardas europeias, nós teremos uma semana em que várias propostas inovadoras, né, várias propostas diferenciadas de arte iriam para o palco do teatro, para um público que não foi, diga-se de passagem, um público cativo, né, não foi um público que apreciou o momento, porque era um público, em sua maioria, formado por pessoas que estavam ligadas à arte conservadora ainda existente, né, e que continuaria existindo, óbvio e evidente. O modernismo não vai apagar a existência dessa arte, claro, mas a Semana de Arte Moderna acabou sendo um momento em que a literatura, a pintura, a música, a dança, dentro do panorama do modernismo foi apresentado. Mas também teve nesse momento aí, nessa semana, muito fervor com relação ao público presente, né? Porque o público não acolheu aquelas propostas de arte naquele momento, né? Mas a Semana de Arte Moderna se torna icônica, tanto que sabemos que ela inaugura o modernismo no Brasil, como o que se sucede, né? O que vem depois da Semana de Arte Moderna, né? Acaba por concretizar a arte moderna, né? Os submovimentos que surgiram, todo o estardalhaço, podemos dizer assim, que a Semana de Arte Moderna promoveu, né, em 1922. O idealizador
da Semana de Arte Moderna, né? Um dos foi o pintor de Cavalcante, mas outras figuras são de extrema importância para o período, nós vamos ver isso, né? Como Oswald e o Mário de Andrade também, que foram ícones do período, né? Na literatura, o poeta Manuel Bandeira também, a pintora Anita Malfatti, né? Que esteve lá depois de relutar por razões pessoais, enfim, a participação, ela aceitou, né, levar a sua exposição influenciadíssima pelas vanguardas europeias, entre outras situações. Vamos lá. E essa arte moderna? O que é que essa arte moderna preconizava? Qual era a ambição desses primeiros homens, né, desses primeiros artistas, melhor dizendo, não só homens, que fizeram parte desse primeiro momento? A ideia era de romper, era de quebrar toda a constituição que existia na arte até aquele momento. Eu estou falando da arte acadêmica, tradicional, conservadora. A arte moderna, a partir da influência das vanguardas europeias, surgiria para romper, iria sugerir, né, elementos que trabalhariam uma estética completamente adversa de tudo aquilo que foi produzido até então. A promoção de uma arte de ruptura, né? Quebra de paradigmas artísticos. Tá? Olha, aqui no Brasil, o descontentamento com o estilo anterior foi bem mais explorado no campo da literatura, né? Com maior ênfase na poesia. Nós vamos ver que a poesia, nesse primeiro momento do modernismo, né? Dessa fase que é também conhecida como fase heróica, certo? Foi uma poesia muito radical, né? Que realmente representava essa ideia de quebrar, né? De romper com a arte convencional, com os paradigmas ali existentes, né? E seguidos até então. Entre os homens que se destacam nesse período, os artistas, falando de literatura, né, de poesia e também da prosa, tá? Nós vamos ter o Oswald de Andrade, como eu falei, né, o Guilherme de Almeida e o Manuel Bandeira. Né, esses mais ligados, óbvio, à poesia, como a parte do slide propõe. Na pintura nós temos um destaque para Anita Malfatti, que eu já citei, não é? Realizar uma exposição. E aí a influência do cubismo, do expressionismo, do futurismo, né, que acabaram por escandalizar a sociedade da época, né, inclusive sendo alvo de críticas ferrenhas até de pessoas do meio literário super importantes como o Monteiro Lobato. Né, o Monteiro Lobato escreve um artigo e esse artigo faz uma crítica muito pesada a essa exposição da Anita Malfatti. Por isso que ela, em um primeiro momento, como eu falei há pouco, ela reluta em fazer parte, né, da Semana de Arte Moderna, mas depois é convencida pelo Oswald e pelo Mário de Andrade. Aqui a obra ligada ao período, né? A pintura. A Cabeça de Cristo, do Vitor Brecheret, que, segundo os estudos, foi uma obra que influenciou bastante a perspectiva, sobretudo do Mário de Andrade, sobre como deveria ser a arte moderna. E aqui a obra Boba, a obra da Anita Malfatti, que foi alvo lá do artigo do Monteiro Lobato, né, que fez parte da exposição de tendência modernista da Anita. Vou passar esse slide porque ele vai falar justamente sobre as críticas que o Monteiro Lobato fez à exposição da Anita.
né? Críticas que foram muito pesadas e inclusive traumatizaram a artista, né? Porque ela, depois da crítica, teve prejuízos, né? Prejuízo financeiro, porque alguns compradores, por exemplo, né? Alguns compradores das obras devolveram as obras, tal. Monteiro Lobato era um escritor brasileiro, né, que nós conhecemos, né? Nós estudamos durante o pré-modernismo e era um editor, além de escritor, muito respeitado, né? Conservador, contrário às ideias modernas, e uma crítica produzida por ele tinha muito peso. Aqui o cartaz da Semana de Arte Moderna. E qual era a proposta, né, gente, dessa Semana de Arte Moderna, logo, né, da primeira situação ligada ao modernismo? Então, olha aí, reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais. Nós vamos ver que o nacionalismo surge em um momento, um nacionalismo que preza por uma revisão do passado histórico, né, porque o modernismo, sobretudo com Oswald de Andrade, vai ser um modernismo crítico, a visão romântica que se tinha, né, sobre a criação do Brasil, sobre a gênese do povo brasileiro, né, que está ali presente nos estudos sobre a primeira geração do romantismo, por exemplo, né, tanto que o modernismo da primeira geração ele vai criticar bastante essa visão subjetiva, né, ligada ao heroísmo, né, da constituição, da gênese do povo brasileiro e dos heróis brasileiros, como foram, né, então retratados ali pelo romantismo na literatura. A próxima condição, promoção de uma revisão crítica do nosso passado histórico, né, de nossas tradições culturais. Acabei falando sobre isso também. Existe uma outra faceta nacionalista, né, nos grupos que surgem, já nós vamos ver isso, né, que é uma faceta mais conservadora, né, mais voltada ali à visão de extrema-direita. Nós veremos isso daqui a pouco. Eliminação definitiva do nosso complexo de colonizados, né, apegados a valores estrangeiros. A ideia, por mais que a influência das vanguardas europeias fosse imensa, mas era criar uma arte genuinamente brasileira, né, revisada, tá, dentro da sua constituição, mas que fosse ali representativa dentro desse panorama, né, que fosse reconhecida como arte brasileira, porque ia tratar do Brasil, ia tratar do povo brasileiro, ia tratar das questões que envolvem o povo brasileiro, ia fugir daquela questão, né, da arte erudita, conservadora, que não necessariamente, né, trabalhava os preceitos do povo brasileiro, do Brasil, como deveria ser, né? Aí fechando aqui, ó, portanto, todas elas estão relacionadas com a visão nacionalista, porém crítica da realidade brasileira. Isso é muito importante entender, muito importante deixar vivo na memória, né, essa ideia de revisão crítica que o modernismo na sua primeira geração propôs. Aqui uma pequena charge, eu não vou me ater a ela para não ir a delongas, tá? E aí quando nós chegamos ao momento pós-Semana de Arte Moderna, né, que surgiram 4 movimentos, né, que dão a estrutura, né, aquilo que realmente o modernismo seria, tá? Porque durante a Semana de Arte Moderna nós tínhamos a exposição daquilo que era visto como mudança na arte, na literatura, mas o modernismo brasileiro ainda não tinha sua forma. Ele passou a encontrar essa forma justamente depois da Semana de Arte Moderna, com esses movimentos que nós temos aqui, o Movimento Pau Brasil, o Verde Amarelismo, o grupo da ANTA,
né? Anta, o termo hoje até é um termo que é uma adjetivação pejorativa, né? Com relação ao intelecto, mas a anta foi escolhida como um símbolo do verde amarelismo porque era um animal típico brasileiro, tá? Que está até aqui no final, né? Depois da antropofagia, certo? E é justamente esse movimento que vai ter uma relação com o ambiente político, né, ideológico de extrema direita. Verde amarelismo é o grupo da anta. E o mais, podemos dizer assim, mais interessante dentro daquilo que consistia a ideia de produzir uma arte nacional, mas sem negar as influências, né? sem virar as costas para aquilo que estava acontecendo no mundo, né? Sem exageros de conservadorismo com relação à arte, que é aqui a antropofagia cultural, né? Encabeçada aí pelo Oswald de Andrade, os dois movimentos, né? Não os dois primeiros, perdão. O pau-brasil e a antropofagia são movimentos ali encabeçados pelo Oswald de Andrade. E a antropofagia, como eu falei, talvez seja o movimento que representou bem essa ideia do modernismo para, né, a sua condição nacional, sua condição brasileira. Aqui é a capa de uma revista de arte moderna chamada Claxon, né, que ajudou bastante a impulsionar a arte moderna no período. E aí o primeiro movimento, o movimento para o Brasil, que eu já citei, né, é um movimento que vai trilhar o caminho do nacionalismo, né, daquele nacionalismo crítico, daquele nacionalismo de revisão, que vai solicitar também, né, uma inovação na poesia, certo? E vai buscar no primitivismo e também no presente, né, aquilo que seria o alicerce da poesia para o Brasil. Quando eu falo de primitivismo, é, por exemplo, ter nos textos, né, ter nos versos, a presença do índio, a presença da gênese nacional, né, daquilo que consistia ali na gênese do povo brasileiro, o índio, o negro, o europeu, enfim, mas, né, com foco ali na presença, né, do homem primitivo brasileiro, que seria o índio. Né, como o módulo o slide aqui traz, repudiava a linguagem retórica na poesia, então ia quebrar, né, como já foi dito, ia, né, se afastar bastante das questões que eram trabalhadas na poesia acadêmica, né, aquela poesia, tá, de ordem erudita. Vou seguir aqui para não ir a delongas. Olha aí, o Movimento para o Brasil, o que é que ele indicava? Revisão crítica do passado histórico, né? Abandono do academicismo, valorização da identidade nacional, originalidade, linguagem coloquial e humorada, né? Isso é muito importante também, porque é uma forma do modernismo mostrar que estava, né, rompendo com essa vertente academicista, né? A linguagem é uma linguagem coloquial, não preocupada com preceitos formais e gramaticais, né? O humor também. A crítica era uma crítica que trazia o humor para dentro dos versos, tá? E essa é uma característica muito importante para esse período. Aqui é a capa do manifesto. Aqui um poema do Oswald de Andrade, Brasil. Eu não vou ler, vou pedir para vocês prestarem atenção ali no título, né? O Brasil escrito com letra minúscula, óbvio, não é por acaso, né? É uma forma de mostrar a condição que foi citada há pouco, né? Da crítica, do não apego a questões formais de linguagem. E os versos, né, são versos completamente aquém daquilo que a poesia acadêmica, a poesia trazia dentro da sua estrutura, né? Versos com estrofes, os versos com rima, né? Não, isso foi totalmente eliminado, né? Não
tinha função para esse momento da poesia. E aí, se você pega nos versos, se você lê os versos, você percebe que justamente ele vai unir aí as três situações, né, de formação do povo brasileiro, né? O Zé Pereira, que é o europeu português, né? O índio, tá? Perguntou para o Guarani da Mata Virgem, né? E logo depois nós teremos a presença do negro. O negro zonzo sai da fornalha. Então, como eu citei há pouco, né, vai unir, o primitivismo está aí, a revisão crítica do passado histórico está aí também, né? O abandono da arte acadêmica dentro do verso também está aí, não há rima, não há estrofe, né? A linguagem também procura ser coloquial, né? Não tem ligação com a arte formal, com a linguagem formal. O Verde Amarelismo, o grupo da ANTA, encabeçado aí pelo Plínio Salgado, um escritor que se envolveu, né, se tornou político depois, e esse movimento teve uma influência grande dos movimentos de extrema direita, sobretudo do fascismo italiano, e deu margem à criação de um grupo chamado Grupo Integralista. O grupo também tinha pauta nacionalista, mas esse nacionalismo era um nacionalismo de cunho mais ligado às extremas, né, direitas, né, a questão da extrema direita, como eu citei, mas tinha também as suas intenções ali, óbvio, ligadas à literatura, como o slide aqui propõe, né, características formais ligadas à poesia, versos livres, sem rima, sem métrica, sem estrofação, e discurso não linear, né, recusando todo e qualquer contágio com ideias europeias. Se vocês verem esse nacionalismo conservador, né, por isso que eu falei de extrema-direita, né, porque tem uma ligação, essa prerrogativa, é uma prerrogativa ligada a essas ideologias, né, ser nacionalista a esse nível, sem aceitar influências externas, né, e esse era um contraponto, né? Quando nós pensamos ali no que foi produzido pelo Oswald de Andrade, por exemplo. Tá? Como aqui o finalzinho do slide diz, é uma reação às intenções primitivas, né, do movimento pau-brasil. E a ação integralista, como eu falei, né, ligada ao grupo político, né, de posicionamento de extrema-direita, inspiração fascista. Não vou me ater muito a isso, porque nós temos outros pontos ligados ao modernismo, importantes também. Aí a imagem do Plínio Salgado, né, vocês terem ideia, tinha até uma farda, não é? Os integralistas, lembrando muito os movimentos de extrema-direita europeus, né? Aqui tem um símbolo também no braço, né? A letra grega. Mas seguimos. E o último, movimento antropofágico, ligado ao Oswald de Andrade. É um movimento que, como eu falei, vai condensar aquela ideia da arte brasileira, sem deixar de perceber o que estava acontecendo no mundo como um todo. A ideia da antropofagia cultural. A antropofagia é um ritual ligado a índios originais do Brasil, né, em que os prisioneiros, né, aqueles que eram capturados, eram em um ritual devorados. Mas a ideia do ritual não era apenas comer, não tinha uma pauta ligada a saciar, por exemplo, a fome. Os rituais antropofágicos consistiam em dar àquele que devorava o outro, né, o capturado, enfim,
aquilo que ele tinha de qualidade. Né? Por exemplo, se você devora o braço, você vai adquirir força. Se você devora a perna, você vai adquirir velocidade, a cabeça, inteligência e todas essas questões ritualísticas. Então, essa ideia do ritual antropofágico é captada pelo Oswald de Andrade e ele cria esse movimento, né, movimento antropofágico que vai preconizar o seguinte: eu vou me alimentar de tudo, vou deglutir tudo em mim, né, com relação à cultura, com relação à arte, com relação à literatura, e a partir daí vou criar a minha literatura, a minha arte, que vai ser uma arte genuinamente brasileira. Então era essa a condição, né, que chegou ao Oswald de Andrade como, né, indicação para a criação do movimento antropofágico. E como eu falei, né, isso acaba condensando o princípio do modernismo. Né? Tanto que esse movimento antropofágico, dos movimentos que foram criados pós-Semana de Arte Moderna, né, os submovimentos, enfim, ele é o mais retomado depois. Existem ecos da antropofagia cultural até os dias de hoje, né? Dentro da música, né? Dentro das artes como um todo. A ideia de fomentar tudo, né? Mas na hora de criar sua própria arte, criar sua arte, ter ali, né, a originalidade. E aqui a obra, né, a Baporu, que essa obra aí foi presenteada, né, a Tarsila do Amaral presenteou o Oswald de Andrade, e foi a partir dessa obra, segundo os estudos, que o Oswald de Andrade teve a ideia, né, de criar esse movimento antropofágico. Seria o Obapuru, o homem que come homem, né, o homem que devora homens. Né? Então, essa relação, né, da antropofagia a partir da obra, né? Lembrando que é uma obra com estrutura, com uma perspectiva moderna, tá? Né? Causa um estranhamento, óbvio, porque essa perspectiva não é uma perspectiva ligada àquilo que nós tínhamos, como eu citei há pouco, como arte acadêmica conservadora, né, que buscava a beleza, buscava, né, a retratação do belo. Tá? Essa arte é uma arte de contestação, é uma arte de ruptura, tá? Não esqueça. E aí uma gravura inspirada no Vapuru que eu encontrei e que, se a gente for analisar, mas se isso cai no Enem, por exemplo, nós temos um nítido diálogo aí, né? Tecnicamente falando, uma nítida intertextualidade com a obra original, que é, né, o Abaporu, só que nós percebemos que há elementos, né, que ligam aí essa reconstituição ao momento moderno, né? A cidade, enfim, tem uma questão social envolvida aí também, e isso é modernismo, né? Se a gente for falar de, por exemplo, de antropofagia cultural, né? O autor aqui pegou a influência da obra original, né? Reconstituiu ela, trouxe ela para o tempo presente, mas quando nós conhecemos a obra, né, o Abaporu, automaticamente ao vermos essa retratação, nós ligamos a gravura aqui a obra original. E isso né, podemos dizer assim, é uma influência antropofágica, é uma intertextualidade, é um diálogo. E isso né, essas situações, se a gente for falar de modernismo, sobre antropofagia ou de intertextualidade, diálogo entre textos, né, é algo que é muito promissor para provas, né, sobretudo como provas como o Enem. Aqui é uma letra de uma canção da Adriana Calcanhoto,
chamada Vamos Comer Caetano, que é também como eu citei, né, a visão antropofágica, a visão do modernismo sobre as questões da antropofagia cultural, elas ascendem ao tempo, né? Elas perpassam aí várias eras, vários períodos, e nós temos vários artistas que ainda hoje trabalham essa perspectiva, né? E essa canção é muito interessante porque a própria Adriana Calcanhoto, em um programa que ela participa chamado Ensaio, um programa que era transmitido pela TV Cultura, inclusive por um sergipano de Laranjeiras, chamado Fernando Faro. Ela fala da influência da antropofagia, né, quando foi compor essa música. Depois, se vocês se interessarem, tem o vídeo, inclusive, da execução da música no programa Ensaio no YouTube. Vamos Comer Caetano, Adriana Calcanhoto. Outro artista aqui, né, que eu posso dizer que, analisando a sua obra, analisando a perspectiva das letras, né, é o Criolo, um rapper. Essa música aqui, Laroye Bará, é uma música muito interessante também. Nós vemos uma influência também grande dessa ideia de mesclar, né, elementos culturais diferentes, né, de forma antropofágica, né, se alimentar de vários pontos culturais para poder constituir a própria obra. É uma música muito interessante também, né? A letra da canção, a estrutura da música como um todo, tem, tem uma mescla cultural, uma mescla de perspectivas culturais muito grande. Indico, tem no YouTube também, vocês podem procurar, Laroye Bará, do Criolo. Vou dar um jump aqui. Aqui algumas curiosidades sobre a Semana de Arte Moderna, né? O poema Os Sapos, do poeta Manuel Bandeira, que foi lido pelo Ronald de Carvalho. Era um poema que destinava-se à crítica a uma escola literária anterior ligada à poesia, que foi o parnasianismo, né? Que era uma escola literária que prezava pela formalidade do verso. Né? E aí o público, durante a leitura, se fez muito incomodado, né? Porque o parnasianismo, né, como eu falei no início, como o público presente era um público, né, em sua maioria focado na arte conservadora, na literatura conservadora, na poesia conservadora, né? O parnasianismo era, né, então o grande movimento poético, podemos dizer assim, né, dentro desse panorama conservador. Outra situação interessante é que o maestro Villa-Lobos, né, ele apresenta durante a semana, ele apresenta a peça orquestrada O Guarani, né, que nós conhecemos da antiga abertura da Hora do Brasil, é Hora do Brasil, que era um programa de rádio transmitido. Ainda existe, né? Foi reformulado durante o governo Lula, mas antes disso nós tínhamos uma peça orquestrada iniciando o momento, né? Ali. A Voz do Brasil, perdão, Voz do Brasil. E essa peça é justamente essa que o Villa-Lobos apresentou na Semana de Arte Moderna. E aí a pauta interessante sobre isso tudo é que ele estava com o pé calçado com sapato e outro não. E o público viu isso como desrespeito, mas na verdade ele estava com o pé machucado, por isso que ele não pôde, né, calçar sapato nos dois pés. Né? Ele não estava com sapatos nos dois pés. Bom, aqui para fechar, né, nós teremos as características do modernismo, né, busca do moderno, original e polêmico.
Nacionalismo em suas múltiplas facetas, volta às origens e valorização do índio verdadeiramente brasileiro, língua brasileira falada pelo povo nas ruas, paródias, né, que é um gênero textual que, a partir de uma obra já pronta, né, reambienta essa obra, né, refaz essa obra. Geralmente tem uma pitada de humor ali, né, evidente, tá, dentro dessa reconstrução. A gente conhece muito paródia nas músicas, né? Vocês conhecem paródias, nós conhecemos paródias. Existem, por exemplo, professores que fazem paródias de músicas conhecidas para poder trabalhar conteúdos, né? É, Nesse caso, as paródias estavam presentes, né, dentro daquela margem de crítica, né, de revisionar e as questões ligadas à literatura, à história e tudo aquilo que o modernismo nessa primeira fase aí indicou. Um texto que foi muito parodiado, por exemplo, né, inclusive pelo Oswald de Andrade, a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Né, a Canção do Exílio, um texto muito famoso, muito conhecido, né, a época do romantismo, né, da primeira geração, a nacionalista. Quem nunca ouviu ou leu os versos Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí o Oswald de Andrade e outros, né, pegam o texto do Gonçalves Dias e fazem paródias, né, a partir desse texto. Isso acaba reforçando aquele ponto que eu citei há pouco, sobre os diálogos que existem, sobre, né, a intertextualidade, a presença, né, a retomada de textos reconstituídos para figurar, né, como parte desse momento, falando de modernismo, mas que citam, né, trazem textos que já foram escritos anteriormente. Então, voltando a falar do Enem, vocês podem se deparar com o Oswald de Andrade e o Gonçalves Dias dentro de uma questão. E a questão pode abordar, na compreensão dos dois textos, né, ali trabalhados, a perspectiva do gênero paródia, né, e a função desse gênero para o romantismo, para o modernismo, melhor dizendo, a partir do texto romântico. Né? Então, foquem nessas questões, tá? E aqui, ó, para falar de paródia, o Canto de Regresso à Pátria, que é justamente a paródia do Oswald de Andrade sobre, a partir, não sobre, né? A partir da Canção do Exílio do Gonçalves Dias, certo? Não vou ler, o tempo tá grande já, 38 minutos. Bom, pessoal, só para retomar e fechar, não esqueçam que esse primeiro momento do modernismo é ligado aos movimentos de vanguarda europeia, né, cubismo, surrealismo, dadaísmo, modernismo, futurismo, né, modernismo é o que vem para cá como um todo, certo? Baseia-se na ideia de ruptura, de toda a arte, toda a literatura que até então era produzida, né? Literatura acadêmica, literatura focada na formalização, na erudição da arte, certo? Vai quebrar esse panorama, tá? Como também é importante lembrar das questões que envolvem o nacionalismo aí presente, né? O nacionalismo de revisão, seja o do pau-brasil, ali do Oswald de Andrade, seja o do Plínio Salgado com o verde amarelismo e grupo da ANTA, não esquecendo que esse grupo, né, tinha a perspectiva de tratar essa questão do nacionalismo a partir de situações ligadas à ideologia de extrema-direita, né, sobretudo do fascismo italiano. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre os autores do período. Não vou falar agora porque vai ficar muito longa a aula, tá? E no mais, espero ter ajudado.
Deixo um abraço caloroso para vocês. Se cuidem. Até a próxima. Valeu, galera.